Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta, eu sou professora de História e estou aqui para a gente comentar a semana 3, né? Para a gente fazer a semana 3 do PET 3, o PET do terceiro bimestre. Essa semana a gente vai estudar o período regencial, que foi um período entre os dois reinados, o primeiro reinado de Dom Pedro I e o segundo reinado do Dom Pedro II. Né? Então, nesse espaço de tempo, entre 1831, que houve a abdicação do Dom Pedro I, e 1840, quando houve o golpe da maioridade para que Pedro II subisse ao trono, houve esse período chamado de regencial. Por que aconteceu esse período? Né? Muitos historiadores falam que é um ensaio republicano entre os dois reinados, né? Esse período intermediário. O período regencial, ele resulta diretamente da maneira como terminou o primeiro reinado. A gente viu que nas últimas semanas, né, na primeira e na segunda semana, que o primeiro reinado ele foi marcado pelo autoritarismo do Pedro I, né? Ele usava e abusava do poder moderador, que foi colocado na Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, certo? E pelo autoritarismo dele, os crescentes confrontos entre brasileiros e portugueses, né? Com isso, houve aí a necessidade da abdicação por conta dessas tensões, dessas pressões. O imperador abdicou o trono brasileiro em abril de 1831. Falou, não quero mais, e entregou, né? Só que o filho dele, que era o herdeiro direto dele, o herdeiro natural, Pedro II, tinha apenas 5 anos e ele não poderia subir ao trono, né? Pedro de Alcântara. Ele estava com 5 anos e por isso ele não poderia ser coroado imperador. Quando houve essa abdicação, que ele foi apresentado ao público, né? Uma multidão de pessoas, ele com 5 anos, e eles chegaram lá no lugar, né, num espaço tipo de uma varanda assim mais alta, né, do palácio, e mostraram o menino, aquele tanto de gente batendo palma, gritando, e ele chorou bastante, né, tem essa história. E ele só poderia ser coroado quando ele completasse 18 anos, né, quando houvesse aí a maioridade, certo? Quando ele completasse a maioridade. A saída legal que existia para isso, né, no caso dessa abdicação aí, ou seja, caso acontecesse alguma coisa com o imperador, né, com o príncipe, ou melhor, o imperador, né, o Dom Pedro I, havia aí uma saída legal prevista na Constituição de 1824, se o filho dele não pudesse ser coroado, o sucessor não pudesse ser coroado imperador. E essa saída era um governo chamado aí de regência, né? O país seria governado pelos regentes até que o imperador, aí o próximo imperador, pudesse completar a maioridade e assumir o trono, certo? Então, essa saída aí foi colocada, né? Houve aqui essas 4 regências, como a gente pode ver, a regência trina provisória, que durou pouco tempo, né? Para seguir os ditames da Constituição, os moderados assumiram o poder para organizar as eleições dos regentes permanentes, né? Então foi provisório, certo? Durante pouco tempo aí. E organizando essa regência permanente, essas eleições para a regência permanente, e também para frear as agitações políticas, né? Porque o país estava fervilhando, né? Fervendo de
agitações, né, de revoltas que estourariam aí durante esse período regencial, certo? Daí houve essa necessidade de antecipação da maioridade do imperador, né, do jovem imperador. Pedro de Alcântara completaria 18 anos em 1844 e foi antecipada, na verdade, no finalzinho de 1843, né, assumindo lá em 1844, porém houve aí essa antecipação em 1840, quando ele estava com 14 anos, ele não havia completado os 15 anos, né? Ele completaria 15 anos em dezembro de 1840, mas ele estava com 14 anos e esse golpe aí, chamado um golpe parlamentar, né? O golpe da maioridade, certo? Ele foi aí colocado justamente para que essas agitações, tentar frear essas agitações, todas as revoltas, né, regenciais, que a gente vai ver aqui também, tá certo? Aqui, essa regência trina provisória, ela teve vida curta, né? Como eu disse, a política brasileira estava bastante tumultuada, com uma série de distúrbios se espalhando pelo país, certo? E em junho de 1831 foi eleita a regência trina permanente, certo? Nessa regência trina permanente, houve a composição de José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz e Francisco de Lima e Silva. Houve 3 acontecimentos aqui que vale a gente mencionar, né? Que foi a criação da Guarda Nacional, que foi uma força pública composta por homens eleitores com idade entre 21 e 60 anos de idade, certo? Houve também a reforma do poder moderador, retirando as atribuições desse poder e dando maior possibilidade dos deputados e senadores vistoriarem as ações do executivo, né, de quem está ali no poder administrativo, governando. E por último, houve aí um embate político entre José Bonifácio e o padre Feijó, que resultou na saída do José Bonifácio, mentor, inclusive, do Pedro II, né? Um dos braços direitos do Pedro I, mas que havia também tido lá um problema anterior, certo, com Pedro I, e ele saiu da vida política brasileira de vez, certo, nessa época, tá? Esse Diogo Antônio Feijó, o padre Feijó, foi um dos grandes nomes da política brasileira durante o período regencial. Tanto é que ocorre aqui em 1835 a regência una do Feijó, né, que vai de 1835 até 1837, certo? O que faz aqui a regência trina permanente ruir, né, foi que não houve força suficiente para colocar sob controle os rumos da política nacional. Havia o conflito entre os partidos, né, moderados, exaltados e restauradores, e as revoltas que pipocavam pelo país. A cabanada que estourou em 1832 na província de Pernambuco fez aí com que essa regência trina permanente ruísse, certo? Para poder atender as demandas das províncias, né, e tentar apagar, né, um pouco esse fogo, essas revoltas que pipocavam, foi aprovado o ato adicional de 1834, certo? Essa lei fazia alterações na Constituição de 1824. Então a gente vê aqui as mudanças mais sensíveis desse ato foi o fim do poder moderador durante o período regencial, o fim do Conselho de Estado, a criação de assembleias legislativas provinciais, ou seja, uma espécie de Câmara de Deputados, né, que faria ali
essa parte nas províncias, ao invés de ser no âmbito federal. O aumento dos poderes dos presidentes de província. Presidente de província hoje seria uma espécie de governador de estado, tá certo? Mas a nomeação era função do imperador, né? Era um imperador que poderia nomear esses presidentes de província. E a substituição da regência trina por uma regência una. E essa regência una, como a gente vê aqui, deixa eu subir um pouquinho, ela foi do padre Feijó, né, que estava ganhando um grande destaque nessa época, certo? Ele obteve 2.826 votos, derrotou o opositor dele e assumiu essa regência. Porém, essa regência ela ficou marcada, durou 2 anos, como a gente percebe, e ficou marcada pela revolta, por duas grandes revoltas, né, a cabanagem que ainda estava que estoura, né, no Pará, certo? E a revolta dos farrapos, a Guerra dos Farrapos ou Revolta Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, que foi a revolta mais longa do período regencial. Ela durou 10 anos, ela vai de 1835 a 1845, certo? Mesmo depois do golpe da maioridade, ainda 5 anos para poder acabar com essa revolta e unir novamente o Sul ao Brasil, já que eles haviam decretado ali uma independência, né, em relação ao Brasil, certo? O Feijó, por ter um humor bem explosivo, ele encontrou uma forte oposição, né, e ele acabou pedindo afastamento da função. E dessa forma, Pedro Araújo de Lima vai ser o novo regente, que vai de 1837 a 1840. Aqui, durante a regência dele, ele compôs um gabinete conservador, né? Houve aí o crescimento de políticos conservadores, certo? Mesclando aí liberais moderados com restauradores, né? Tentativas de retirar algumas das liberdades que as províncias aí haviam conquistado com ato adicional, né? Então ele tentou o ato adicional de 1834, então ele fez aí, homologou a lei interpretativa desse ato adicional, né, fazendo uma reforma e essas províncias perdendo aí as atribuições político-administrativas que haviam ganhado lá em 1834, certo? E o governo central aí com o direito de nomear funcionários públicos, né, da justiça, da polícia. E com isso, né, com essa política que ainda, o cenário político que ainda pipocavam as revoltas, né, chamadas, mais uma vez, como eu disse, de revoltas regenciais, devido ao fato de terem acontecido principalmente durante esse período, ocorre aí uma necessidade, né, de antecipar a maioridade de Dom Pedro II, que é aí onde ocorre a elaboração do chamado golpe da maioridade, que a gente vai ver aqui. Aqui, como havia, né, o fim do período regencial acabou sendo resultado da disputa política entre liberais e conservadores. Os liberais estavam extremamente insatisfeitos com a regência do Araújo Lima, que era um conservador e que compôs um gabinete conservador, e dessa forma eles reagiram defendendo a antecipação da maioridade do príncipe Pedro de Alcântara e conseguiram conquistar o apoio de uma boa parte dos deputados e senadores e realizaram em 1840 o golpe da maioridade. Então ele teve antecipada a sua maioridade com esse golpe, se tornando imperador do Brasil com apenas 14 anos de idade.
Então, esse ato vai iniciar o segundo reinado, deixando os liberais satisfeitos, porque foi retirado o poder das mãos dos conservadores. E eles esperavam, né, os liberais, que com a coroação do imperador fosse ali e colocasse fim à série de revoltas provinciais que estava acontecendo no Brasil. Só para a gente recordar aqui, né, os grupos políticos do período regencial, os liberais moderadores, eles eram em geral monarquistas que defendiam a limitação do poder do imperador. Defendiam uma monarquia constitucional e tinha no Padre Feijó o seu maior representante. Liberais exaltados, eles eram defensores abertos do federalismo, ou seja, eles queriam ampliar a autonomia de cada província do Brasil, né? Cada província ter ali a sua própria forma, logicamente se submetendo à Constituição Federal, porém, né, com liberdades para ter seu próprio conjunto de leis, por exemplo, como acontece hoje, né? Existe a Constituição Federal, mas cada estado do Brasil, cada unidade federativa tem sua própria Constituição, certo? Logicamente que ela se submete à Constituição Federal, mas cada estado tem aí a sua própria autonomia, certo? Tinha alguns mais exaltados, né, dos liberais que defendiam a república, né, que o fim da monarquia e a instituição da república. E os restauradores, eles eram, como o nome diz, eram defensores do retorno do Pedro I, né? Tinham nos irmãos Andrada, que o José Bonifácio era um deles, os seus maiores expoentes, por isso o nome restauradores, certo? E ainda ao longo do período regencial, esses grupos se converteram em dois partidos. O liberal, que surgiu aí da mistura dos liberais moderados com exaltados, e o conservador, que misturou aí liberais moderados com restauradores. Como eu disse para vocês, eles tinham como esperança acabar com as revoltas regenciais através do golpe da maioridade. Quais eram essas revoltas regenciais? A cabanagem, balaiada, sabinada, revolta dos malês, certo? E a revolta dos farrapos, né? Aqui nós temos a cabanagem, a farroupilha ou farrapos, a sabinada e a balaiada, certo? A cabanagem, ela acontece no Pará, é uma revolta em razão da insatisfação popular com a pobreza e a desigualdade por disputas políticas locais. Então a gente vê aqui as péssimas condições de vida, né, das pessoas, o monopólio político-econômico da aristocracia rural, principalmente. A Revolução Farroupilha, ela acontece por conta das taxações sobre o charque gaúcho, né? Então, uma revolta da elite local por conta aí de questões políticas e econômicas, certo? Então, ela se estendeu de 1835 a 1845. A do Pará, a cabanagem, de 35 a 40, né? Que foi aí, que acabou aí já com o golpe da maioridade, certo? Quando Pedro II sobe ao poder. A única que a gente vê que se estende muito é a dos farrapos mesmo. A balaiada acabou logo depois também, tá? Aqui a sabinada, ela teve caráter separatista, assim como a farroupilha, lá eles tinham um forte sentimento autonomista, né? De liberais exaltados. E esse aqui, eles tinham esse caráter separatista de implantar uma república na Bahia, porém, quando Pedro II subisse ao trono, voltaria, certo? Então, houve aí também essa questão do elitismo político, né? E a balaiada, ela acontece de 1838 a 1841, disputas locais, né, de poder locais. Então, a exploração de grandes proprietários de terra sobre a massa de homens pobres do Maranhão, né?
A base social de cada uma delas. Aqui, homens livres, né, pobres livres, têm caráter popular. Essa primeira aqui, que é a cabanagem. A farroupilha são estancieiros e grupos sociais populares como apoio, né? Elite, principalmente. A sabinada, desculpa, ela teve a participação das camadas médias urbanas em Salvador, certo? E essa última aqui, a balaiada, né, do Maranhão, também grupos populares, certo? Projeto político de cada uma delas, né? Aqui república, federalismo, também república, federalismo, a maioridade e a participação ampliação da participação política, como eu disse, essa binada, sim, que ocorresse a maioridade, eles voltariam, né? E aqui também caráter separatista, república, federalismo e reforma agrária. Aqui a importância histórica de cada um. Aqui foi o primeiro movimento popular a tomar o poder. Essa aqui é a mais longa revolta da história brasileira. Essa aqui, a cabanagem, farrapos. A sabinada, um importante movimento social em defesa da monarquia. E a balaiada, a expressão do conflito social de proprietários e não proprietários. E o desfecho, a primeira aqui, a cabanagem, houve uma forte repressão, né, prisão e execução dos líderes. Essa segunda aqui, que foi a mais longa, que é a dos farrapos ou farroupilha, teve um acordo, né, incorporação de oficiais farroupilhas ao exército brasileiro, a redução sobre as taxações. Como eles não conseguiam entrar em acordo, acabar com a revolta, acabou então tendo que fazer um acordo para que eles aceitassem voltar, né, por assim dizer, voltar para o Brasil, né, não se separar. Aqui na Sabinada houve uma forte repressão regencial, foi já reprimida durante o período regencial, e essa daqui, a cabanagem, né, a balaiada, que é a última, houve uma forte repressão regencial e o desfecho aconteceu já no período do governo do Pedro II, tá certo? Bom, aqui nós temos as atividades, né, que vocês farão, responder cada uma dessas perguntas aqui, quais são as mudanças que foram colocadas em práticas pela aprovação do ato adicional, por que a guarda, o que era a Guarda Nacional e quais eram as suas funções, né? Sobre as revoltas regenciais, qual que tem o caráter elitista, qual que tem uma forma de governo proposta qual era a forma de governo proposta pela maioria das revoltas e a importância histórica de cada uma. Só vocês voltarem lá para pesquisar. A número 4 e a número 5 são questões de múltipla escolha. Vocês vão ler e ver qual aqui que tá certa, tá bom? Aí vocês vão marcar o X na que tiver correta, tá certo? Hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Continue se cuidando e até a próxima aula.